presentes aqui na casa, as nossas 3 meninas novas que estão vindo pela primeira vez. Sintam-se acolhidas, estamos à disposição para esse primeiro momento e que seja o primeiro de muitos. Aos nossos amigos de casa, sempre atuantes nos nossos encontros das segundas-feiras, ao plano espiritual aqui presente, aos mentores da casa, aos nossos anjos da guarda, que estão sempre nos acompanhando em toda a nossa jornada. Agradecemos pela semana que findou e pedimos, nesta semana que começa para nós, nessa primeira vibração conjunta, que possamos ter força, resiliência e muito amor para podermos transmitir a todos aqueles que se achegam até nós, aos nossos familiares, aos nossos vizinhos, aos nossos companheiros de trabalho e até mesmo para aquele companheiro de jornada de calçada, que possamos sempre estender um sorriso, um bom dia, um aperto de mão. Afinal, fora da caridade não há salvação. E a caridade, ela não se refere somente aos bens materiais. Ela se refere ao acolhimento, ao carinho, à atenção. E que possamos, durante esta semana, colocar em prática mais essa missão da jornada espírita. Fora da caridade não há salvação. Para tanto, mentalizaremos a nossa família em especial, pedindo para que o Pai Nosso de hoje seja estendido àqueles que mais junto de nós estão e que às vezes são aqueles aos quais enfrentamos as nossas maiores batalhas. Que possamos vencê-las no dia a dia para galgar a evolução espiritual. Pai nosso que estás nos céus, santificado, Senhor, seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como ela é feita em toda parte. Pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Senhor. Perdoa as nossas ofensas, na medida em que soubermos perdoar aqueles que nos têm ofendido. Mas não nos deixes cair em tentação e livra-nos, Senhor, dentro do possível, de todo mal, de toda perturbação, porque é teu reino, o poder e a glória para hoje e sempre. Glauco, queria que você só tivesse o trigo, mas vamos dividir o joio e o trigo. Boa noite a todos. Primeira coisa, quero agradecer imensamente a oportunidade de estar aqui com vocês, trazendo um pouco sobre essa passagem do Evangelho, que foi um dos temas escolhidos durante o último ciclo, né, de seleção, também fazendo aqui nesse modelo diferente, né, parece meio que um podcast, assim, né, meio modernoso, né, mas vamos lá, né, inspiração no Mauro que gosta de fazer assim, sentado. E aí, esse tema, né, e também quem dá as boas-vindas, né, para quem está conhecendo a casa hoje, né, e aí também quem está voltando hoje, né, que alegria, né, poder estar aqui, muito, muito feliz mesmo.
Vamos falar de um tema, a passagem do Evangelho de Mateus, né, no capítulo 13, acho que versículo 24 a 30. Mas vamos entender como que era isso, né? Então, convite aqui para que a gente faça uma viagem no tempo para a época de Jesus, né? Então, Jesus, um ser sem palavras, né? De iluminação, servindo ao Pai, a Deus Todo-Poderoso, ele, com a missão que teve de dar o exemplo, né? Sendo a segunda revelação para nós, né? A primeira revelação foi Moisés, né? Trazendo esse conhecimento, Jesus, a segunda revelação. Jesus, então, ele encarna naquela região do Oriente Médio, que hoje é bem diferente, né, do que era naquela época, na região da Galileia. E então ele usava, através de parábolas, ela utilizava a linguagem, os símbolos que aquelas pessoas conheciam, para poder trazer a palavra, né, a palavra de esperança, né? Porque aquilo, imagine se a gente pudesse imaginar que era todo aquele amor que ele tinha, né, por esse planeta, e ele conseguir trazer informação, estar ali vivendo isso. Então, ele utilizou, no caso dessa parábola, que é o trigo e o joio, ele utiliza esses símbolos, né, que aqueles campos, eles cultivavam aquilo, então aquilo era algo muito conhecido para eles. Como ele utiliza em outros também, o peixe, a pesca, o vinho. Então, o trigo e o joio, acho que talvez todo mundo aqui já ouviu essa parábola, não é nenhuma novidade, mas interessante que, fazendo a preparação, parece que a gente conhece, né? A gente tem uma mania assim de saber de tudo, né? E fazendo a preparação foi muito interessante, de ter contato, né, com a beleza que é essa mensagem, né? É uma mensagem de amor. E vocês vão ver, conforme eu for falando aqui. Deixa eu pegar minha cola aqui. Então, essa passagem, né? Jesus, naquele espaço, ele vai dizer, né? Ele vai propor-lhes outra parábola, dizendo: o reino dos céus é semelhante ao homem que semeia a boa semente no seu campo. Mas, dormindo, os homens, veio o seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. E quando a erva cresceu e frutificou, apareceu também o joio. E os servos do pai de família, indo ter com ele, disseram-lhe: Senhor, não semeaste tu no teu campo a boa semente? Por que tem então joio? E ele lhes disse: um inimigo é quem fez isso. E os servos lhe disseram: queres, pois, que vamos arrancá-los? Porém, ele lhes disse: não, porque, ao colher o joio, não arranqueis também o trigo com ele. Deixai crescer ambos até a ceifa, e por ocasião da ceifa, direi aos ceifeiros: colhei primeiro o joio, e atai-o em molhos, em feixes, para queimar, mas o trigo, ajuntai-o no meu celeiro. Então, essa passagem, ele passa nessas palavras uma sabedoria muito grande, que a gente vai tentar aqui entender juntos. É uma dinâmica de como é que funciona, né? E agora, à luz da doutrina espírita, né, que é a terceira revelação, e aí, para facilitar, né, para não ficar num sentido figurado, o que quer dizer isso, né? Então, à luz da doutrina espírita, a gente precisa trazer também
a visão da nossa eternidade, dos ciclos. Então, a gente aqui não está preso a só uma encarnação. Isso é uma passagem. Então, essa mensagem já começa daí. Ela não é unicamente para essa vida que a gente está, né, nesse momento. Sem dúvida que se aplica muito, né? Porque essa mensagem, quando ele fala, ele semeou no campo, né? Semeou no campo, esse campo somos nós, a humanidade. A boa semente, então, nós já iniciamos com o amor de Cristo. Já nascemos com isso na nossa partida. Porém, na nossa invigilância, no momento que a gente não está atento ou sobre alguma influenciação, ali se instala o joio. Porém, e mesmo assim, com a beleza do amor que é imenso, é nos dada a possibilidade da tentativa, ou seja, não é arrancado no primeiro momento. Diferente da gente, né? Quando a gente vê alguma coisa que não está de acordo com as nossas crenças, com as nossas regras, com as nossas questões pessoais, a gente já julga, já taxa. Então, acho que aqui é um exercício muito grande de amor, de compreensão. Isso é o tempo, né? O tempo da colheita. E aí tem uma passagem durante esse processo que eu fiz aqui de pesquisa, esse é uma mensagem, então, que Jesus trouxe de amor, de profundo amor. E a gente tem vários exemplos. Um caso do Chico, naqueles trabalhos que eles faziam durante a madrugada, ele, em um momento, 4:30 da manhã, terminaram os trabalhos, aí eles foram tomar um cafezinho, né? Os mineiros ali, imagina, quem não... Né? Mineiro tomando um cafezinho. E havia uma discussão muito grande entre trabalhadores ali, e ali estava o Herculano Pires, que é uma pessoa, um estudioso, uma pessoa muito ativa, né? No espiritismo no Brasil. E tinha um tema que era se o educador infantil ele tinha que ter uma formação em pedagogia ou não. Então, o Herculano Pires, muito catedrático, assim, ele defendia que tinha que ter essa formação e os outros trabalhadores não. E aí aquela discussão, e aí foram consultar o Chico, né? Enquanto isso, ele tomando o cafezinho dele. E aí perguntam para ele, Chico, o que você acha disso? Aí o Chico, né, naquela paciência dele, ele diz, né, olha, consultando Emmanuel, ele diz que precisa do educador é amar as crianças. Então, essa mensagem, ela também sintetiza muito isso. Porque muitas vezes aquele mestre, aquele professor, e se não tem um verdadeiro amor e a dedicação, e aí muitas vezes a gente sente isso na nossa vida mesmo, né? Como pais, como professores, profissionais, quando a gente não faz as coisas com amor, a gente pode até estar errando. Ainda bem que tem um tempo, né? Porque é diferente. Então, esse respeito, esse carinho, esse cuidado. Então, essa é uma passagem muito, muito interessante. Uma outra passagem que marcou muito nesse período de preparação, dessa forma, desse grande exemplo de amor, e foi o próprio Jesus vivenciou isso, né, naquele momento, né, não só trazendo as parábolas, tudo, mas o próprio exemplo dele. E foi quando ele já sabia que Judas já tinha todo aquele plano, mas mesmo assim, porque Jesus tinha condições de interromper aquele processo, mas mesmo assim, ele sabendo daquele plano,
daquele entrave todo político. Judas se aproxima dele. É uma cena que é impressionante da gente imaginar. E ele fala: amigo, aqui vieste. E Judas dá o beijo em Cristo. Isso era o sinal para que ele fosse para a cruz. Mas o amor de Jesus era tão profundo, tão grande, e a missão dele era muito maior, e aquilo passou, aquilo aconteceu. Nos momentos finais de Jesus na cruz, ele já praticamente desencarnando, a cena é uma literatura, eu não lembro o nome agora, diz que nesse momento o ambiente estava repleto de anjos, sons angelicais, rodeando Jesus na cruz, nos seus últimos momentos, e ele se aproxima uma imagem angelical, iluminada, próximo do rosto de Jesus. Ele fala para que esse ser vá de encontro a Judas, que acabara de se suicidar. Ele, naquele momento, ele podia estar querendo outras coisas, mas não. Ele se preocupou com o que estava passando com Judas. No momento que Jesus desencarna, a primeira ação que ele teve foi atravessar os umbrais, profundidades, e foi ter de encontro com Judas, para que ele pudesse ajudá-lo no processo de reparação do que ele havia feito. Então, vejam, eu acho que essa passagem, ela me toca muito, porque a gente, por muito pouco, a gente julga, a gente permite que a nossa vaidade, a nossa arrogância, nosso apego, né, às questões materiais, não pense um instante à frente. Principalmente, acho que foi até na oração que ele fez, falando do núcleo familiar, né? Quer seja com os nossos pais, com os nossos filhos, nossos irmãos. Quantas vezes a gente também é tão duro, né? Às vezes até é lógico, né? A gente pensando no bem, dentro da nossa limitação, mas esse amor, esse exemplo de Jesus, que ele nos trouxe, ele demanda muita paciência. E o tempo vai mostrando isso, com vários símbolos, com várias oportunidades que a gente vai tendo. Então, quando a gente se permite, né, se tornar invigilante, então esse joio se instala no nosso coração, dentro da nosso jardim interno, né? Nós, como jardineiros responsáveis, a gente permite que essas ervas vão ali e vão enfeiando, né? Vão tirando a beleza desse ambiente. Então, é preciso que a gente aceite. Claro, a gente tem muito a aprender, não que o que está errado também é permitido, mas a gente tem que olhar, e a gente não tem, infelizmente, essa capacidade para poder ter essa compreensão, mas a gente precisa se esforçar, pelo menos, né? Quando eu falo assim, eu estou falando primeiramente para mim,
para mim que está aqui falando, né? E é bem aquela história, né? O ouvido mais próximo é o meu. E eu comentei para vocês, foi muito, muito rico poder ter essa preparação, poder ter essa reflexão. E quanto que a gente se depara com essas situações, muito um exemplo disso, falando de novo, esse exemplo de Judas. A Páscoa foi recentemente, né? E aí, vendo essa passagem de Cristo, né, esse exemplo de amor, e aí eu me vi no sábado de aleluia. Foi agora há pouco, né? O que se faz no sábado de aleluia? Talvez os mais novos não saibam. É o malhar o Judas. Malhar o Judas. Não sei se é proibido. É? Malhar o Judas. Ou seja, é que nem os servos lá, né? Eles chegam pro mestre e falam: Mestre, você quer que a gente arranque o joio? Né? Aqui é a tropa de elite, né? Vamos lá, a gente acaba com tudo isso. Não. Se você fizer isso, você também pode arrancar o trigo. E esse costume, eu fui ver por curiosidade, de malhar o Judas, isso é uma coisa não daqui só do Brasil, veio dos europeus, dos portugueses, dos espanhóis na colonização. Isso né? Isso está na nossa cultura, essa situação de nós, né, sabemos e vamos ali. Quer dizer, não é nada da mensagem de Cristo. Não é um exercício de amor nenhum. Né? Todos esses processos de ruptura, né? E aí me lembra uma outra coisa muito interessante, porque a palavra joio, a origem da palavra no grego é cisânia. E cisânia significa também, além do joio, é ruptura, conflito. Se vocês forem verem, foi armada uma cisânia no ambiente, foi feita uma separação, um choque. Então, é justamente o oposto do que é a mensagem. Tá? E deixa eu olhar aqui para não me perder na minha. Então, essa mensagem, ela é o essencial, né, nessa visão, é desse amor profundo de Jesus, né, para conosco, né, como exemplo. Não só o ato, né, a mensagem, mas a ação dele também. E a gente, dentro dessa nossa evolução, nesse processo já conhecendo a doutrina, né, conhecendo as possibilidades do nosso livre-arbítrio, que a gente pode fazer as decisões que a gente acha são as corretas, sabendo do que muitas vezes o que a gente está vivendo nessa vida, às vezes não é resultado de uma coisa que foi feita nessa encarnação. Muitas vezes é uma consequência de outros processos. É só assim que a gente pode entender o que acontece até na história. Né? E exemplo disso, se a gente vê essas tragédias, né, o que são essas guerras, as guerras mundiais, a gente está vivendo isso agora. A gente acha que, aliás, nunca parou de ter guerra. Apesar de tudo, o planeta está em evolução e num processo de transição. Então, a colheita, né, como ele fala no final, está muito próxima, né, de realmente separar esse joio, né, eliminá-lo e deixar o trigo. Tem uma obra que eu queria também comentar com vocês para auxiliar nesse entendimento dessa passagem. É um pouco mais explicativa, talvez, dessa parábola. É uma literatura muito pequena do Emmanuel, um livro que chama Vinha de Luz. E é um capítulozinho, é o capítulo 107, que chama Joio.
Então ele pega o final da parábola, né, que é: deixai crescer ambos juntos até a ceifa, e por ocasião da ceifa direi aos ceifeiros: colhei primeiro o joio e atai-o em molhos para queimar. Então, quando Jesus recomendou o crescimento simultâneo do joio e do trigo, não quis senão demonstrar o sublime tolerância celeste no quadro das experiências da vida. A gente precisa dar tempo ao tempo, né, para que as coisas se revelem. Muito precipitado, né, quando a gente... E eu, novamente, né, eu falo por mim. Acima de tudo, a gente já vê uma coisa, né, me lembra, eu tinha umas... olhava a minha família, né, primos, tudo, quando eu era mais novo, tinha tia que teve filhos e separaram, e depois, assim, coisas normais, mas naquela visão, naquela época, eu achava aquilo um absurdo, era errado. E até comentei, lembro, na época meu pai era vivo, né, com minha mãe, eu acho que eles também, assim, né, tipo, deixa esse moleque falar essas besteiras, né, porque aquilo pra mim era um absurdo. Lógico, né, depois, felizmente, com o tempo, a gente vai olhando as coisas. Tô falando uma coisa assim muito, um exemplo bobinho, talvez, mas assim, a gente tem muito disso, de ver as coisas e taxar, né, sem procurar compreender, né? Principalmente nesse mundo hoje que a gente está polarizado, tudo ou é um, é zero, é um, essas coisas. Então, vale a pena a gente refletir, olhar, tem uma visão mais ampla, né? Eu vi hoje cedo, estava ouvindo um podcast, às vezes a gente se preocupa muito, né, com o que o outro vai achar da gente, nossa imagem, né? Vou fazer para agradar o outro. Isso é normal, acontece. Porém, as pesquisas mostram que assim, o outro não está nem aí para você. Começa aí. Então a gente se preocupa, a gente se esforça para agradar o outro e o outro não está nem aí, né? A gente tem que procurar agradar nós mesmos, né? Para o nosso desenvolvimento. E aí quando a gente pensa, né, na nossa existência nesse plano, é muito curta, passageira, né? Porque somos espíritos eternos. Então se a gente faz uma avaliação, né, daqui 150 anos, todo mundo que está aqui já não vai mais existir, ninguém vai lembrar de mais ninguém. Então, assim, a gente precisa realmente dar valor àquilo que é importante, né? Então, são as pessoas, né, como ele falou no começo, nossa família, são as pessoas, na hora que a gente passa por uma necessidade, uma situação difícil, vão estar do nosso lado. Pode ser que não, pode ser que tenham problemas, pode ser que tenham situações, enfim. A vida traz muita novidades, que a gente também não sabe por quê. Mas é importante que a gente também dê atenção para aquilo que é importante, né? Evitar o que, né, nesse mundo aqui hoje é muito fácil, né? As redes sociais, esse mundo externo, todo mundo feliz, né? Sempre celebrando, né? E a pessoa manter aquilo. Mas se a gente consegue realmente valorizar, e isso daí é exercitar o amor. Isso é exercitar o amor. Fazer aquilo que não é fácil, não é bonitinho, é legalzinho. O mais difícil é você procurar compreender o seu próximo, mas de coração, mas de verdade. É muito difícil. A gente pode aqui discutir isso, aqui, passar um dia inteiro. É muito difícil. Mas isso é pôr em prática o amor. É quando a gente segura as emoções, né, porque parece uma tropa de cavalos assim, e vai explodir, né, vai estourar a cerca, né, quer fazer alguma coisa. Se a gente consegue parar e refletir e perguntar para o outro, né, se dá um auxílio, ou procurar compreender, ou respirar 2 vezes. Então, com isso a gente vai mantendo, né, a gente vai cuidando do nosso jardim, vai evitando a proliferação do joio. E segue aqui
Então, o mestre nunca subtraiu as oportunidades de crescimento e santificação do homem. E nesse sentido, o próprio mal, oriundo das paixões menos dignas, é pacientemente examinado por seu infinito amor, sem ser destruído de pronto. Permite que a gente, como crianças, né? A gente vai lá, vai aprender a andar, cai, bate, cai. Se a gente não fizer isso, não aprende. Então tem o lado positivo do mal, né? Da falta, da escuridão, que é eliminada quando tem a luz, né? A sabedoria. Importante considerar, portanto, que o joio não cresce por relaxamento do lavrador divino, mas sim porque o otimismo do celeste semeador nunca perde a esperança na vitória do bem. Esperança. Isso é muito importante, né? A fé, a esperança. Isso é um recurso que nós temos aqui, ó, dentro de cada um. A gente pode usar isso não só aqui dentro da casa, mas a todo, use e abuse, né? Não tem restrições. É difícil, é duro. Na hora que vem aquelas emoções, se a gente der uma pensada, respirar 2 vezes, a gente tem esse grande recurso. O campo do Cristo é região de atividade incessante e intensa. Tarefas espantosas mobilizam falanges heróicas. Contudo, apesar da dedicação e da vigilância dos trabalhadores, o joio surge ameaçando o serviço. Então, nosso planeta, né, a gente vê na literatura muito exemplo até didático da obra de Chico, né, quando fala do André Luiz, nesses processos que eles vão fazer os atendimentos, as famílias, as casas, né? Existe muita ajuda, né? Existe todo um batalhão em prol do bem, mas também tem o outro lado, e eles são necessários. Jesus, porém, manda aplicar processos defensivos com base na iluminação e na misericórdia. O tempo e a bênção do Senhor agem devagarinho e os propósitos inferiores se transubstanciam, se transformam. Essa passagem eu acho fantástica, porque aqui é um exemplo que Emmanuel traz de que a ação do plano maior para o bem, ela vai agindo no nosso dia a dia. A gente permite, né? Se a gente se fecha também é mais difícil. Então, as nossas vibrações, os nossos pensamentos, nossa fé, a gente vai podendo passar por um processo de transformação. O homem comum ainda não dispõe de visão adequada para identificar a obra renovadora. Muitas plantas espinhosas ou estéreis são modificadas em sua natureza essencial pelos filtros amorosos do administrador da seara, que usa afeições novas, situações diferentes, estímulos inesperados ou responsabilidades ternas que falem ao coração. Entretanto, se chega a época da ceifa, depois do tempo de expectativa e observação, faz-se então necessária a eliminação do joio e molhos. O que eu acho muito bacana aqui é quando ele fala, né, que muitas plantas espinhosas ou estéreis são modificadas em sua natureza essencial pelos filtros amorosos do administrador da seara. Esse aqui é bem aquele exemplo, né? Pode ser nosso processo individual ou de pessoas que a gente até observa, né? Ah, essa pessoa é muito ruim, ela é muito brava, muito não sei o quê. E na vida, ela passa por situações, né? Exemplo bem comum é aquela pessoa que tem algum vício, está muito arraigado. Mas às vezes ele tem um neto, um netinho, um filho, enfim, surge alguma coisa na vida e aquela pessoa, ou uma doença, e aquela pessoa ela tem uma reflexão, ela muda o caminho. Então isso é muito comum isso. Por isso que eu acho que um exemplo assim que a gente vê, talvez desvirtuando, mas não desvirtuando, o trabalho que é feito nas penitenciárias, que esses grupos religiosos fazem. É um trabalho que pode falar do que for, de criticar.
Mas é um trabalho de transformação, de resgate. E a gente tem muitos casos assim, falando, lógico, né, de casos mais extremos, mas a gente é muito acostumado com as coisas negativas, de notícias, enfim. Mas tem muita coisa boa que acontece, né? Oportunidades que são dadas às pessoas. Por exemplo, né, eu vejo, participo de algumas entidades que dão auxílio, mentoria para jovens que entraram em faculdade. E aí, quando você conhece esses jovens, na maioria são jovens que saem da periferia, que os pais não tiveram formação nenhuma. Então, quando eles têm a chance de estudar, né, que é esse processo de iluminação, né, de educação, transformam as vidas. E transformam as vidas com uma força de querer ajudar o próximo. Não é aquela questão pensando só no seu benefício. Então, tem muita coisa que isso daí não aparece, né? Isso a gente não fica sabendo. Então, assim, é a ação, os filtros amorosos do grande mestre. Aí segue: a colheita não é igual para todas as sementes da terra. Cada espécie tem o seu dia, sua estação. É diferente quando a gente cultiva um alface, quando a gente cultiva uma árvore, uma pé de eucalipto. Cada um tem o seu tempo, tem o seu cuidado. É importante a gente entender também, principalmente no trato com nós mesmos, no nosso trato. A gente também não pode ser tão duro. A gente também tem que pôr a disciplina, a gente tem que buscar seguir um objetivo, né? Encontrar isso internamente, mas a gente também não pode ser aquele que vai lá e arranca, né? Tem que deixar, tem que, né, exercitar o amor próprio. Amar o próximo como a ti mesmo. E os nossos semelhantes. Eis porque, aparecendo o tempo justo de cada homem e de cada coletividade, existe a extinção do joio, quando os processos transformadores de Jesus foram recebidos em vão. Chegou num ponto que já não tem mais jeito, né? Nesse instante, vemos a individualidade ou o povo a se agitarem através de aflições e hecatombes diversas, em gritos de alarme e socorro, como se estivessem nas sombras de naufrágio implacável. No entanto, verifica-se apenas a destruição de nossas aquisições ruinosas ou inúteis. E em vista do joio ser atado aos molhos, uma dor nunca vem sozinha. Então, realmente a gente vê situações e aí pensando até nesse momento, né, de transição do planeta, pode ser que esses movimentos que a gente vê acontecendo tem a ver com isso, né? Mas também tem uma lei maior, né? Uma lei da natureza que vai dar um fim. Essa era a mensagem que eu queria passar para vocês. Acima de tudo, eu queria deixar assim, realmente que a gente pudesse exercitar esse amor, né? E eu falo a gente, eu estou me convidando também, de entender a nós mesmos, ao nosso próximo, permitindo que a gente aprenda, né? Menos arrogância, menos vaidade, menos soberba, né? Viver realmente esse amor como foi o que Jesus nos mostrou. Nós temos o exemplo. E aí, para fechar, é uma frase que eu adoro, eu acho que ela se encaixa nesse pensamento de reinício, né? Para a gente ativar nosso jardim, né? Nós aqui como jardineiros que vamos limpar e deixar o nosso jardim florido. Uma frase do Chico que diz assim: ninguém pode voltar atrás e fazer um novo começo.
mas qualquer um pode recomeçar e fazer um novo fim. Então é isso, meus queridos. Vocês tenham uma semana com muito amor, realmente possam agradecer, né, essa oportunidade que todos nós temos aqui e seguimos a nossa seara, né, a nossa plantação, com menos joio e cada vez mais trigo.